noite, gente. Vai ser uma livezona daquelas que vocês vão falar, vocês vão parar, né? E falar bem assim: caralho, viado, foi foda mesmo. Porque o tema que eu tô trazendo pra vocês, ele é um tema assim que, tipo, ele nem de longe é polêmico, mas quando vocês perceberem a grandeza do tema, quando vocês perceberem, quando vocês entenderem tudo que eu tenho pra falar pra vocês sobre feitiços de amor, vocês vão se questionar, aliás, vocês vão questionar tantas coisas mesmo, que no final das contas vocês vão ficar até admirados, entendeu? Então vamos começar assim, ó. A primeira coisa que eu quero que você faça é clique no coraçãozinho aí, dá um likezinho. Primeiro pra me ver quem que tá chegando. Esse daqui vai ser o nosso episódio número 5, certo? E assim, antes de mais nada eu quero dizer pra vocês que a minha intenção com esse vídeo não é fazer apologia a nada. A gente vai falar sobre uma questão histórica, né? Que é sobre a raiz. Nós vamos falar das raízes da mágica até os dias atuais. Entenderam? Eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que é mais ou menos assim, ó. Na antiguidade nós tínhamos poderes, só que aí a gente pegou esses poderes que nós tínhamos e demos para outras pessoas, demos para outros seres. E aí agora nós somos meio que reféns desses seres, digamos assim, certo? Então eu quero que você fique até o final, porque ao final eu tenho certeza que isso que nós chamamos de evolução espiritual, ele vai dar uma ampliada. Pelo menos a sua evolução espiritual, ela vai dar uma ampliada, ok? Então eu fiz uma chamada pequena, né, para as pessoas assistirem essa live. E nessa chamada pequena eu escrevi o seguinte, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Então vamos lá. Eu falo mais ou menos assim, ó. A bruxa de antigamente não se preocupava muito com feitiços de amor. Elas se preocupavam muito com outras coisas, geralmente uma poção. E isso é ilustrado nos clássicos como Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, e também naquele clássico A Branca de Neve, quando a bruxa faz aquela maçã, né, a infame maçã. A maçã, ela é bem infame, né, porque, tipo assim, em várias culturas a maçã, ela é usada como, né, artifício pra outra coisa. A maçã, ela é um artefato mágico tão cheio de polêmica que na antiga Roma tinha uma deusa chamada Eris, que ela era a deusa da discórdia. E aí ela pegou uma maçã, olha que louco, velho. Ela pegou uma maçã de ouro, né? Aí tava tendo uma festa. E lá na festa tava Afrodite, que era a deusa do amor e tal. Dizem que era a mais bela das mais belas. Aí tinha a Hera, né, que era a deusa das deusas. E tinha Atena, que era a deusa da justiça e também era muito bonita. Todas as deusas tinham essa qualidade, né, que era a beleza. Todas elas eram muito belas. Belas. Vocês estão entendendo? Aliás, elas não eram simplesmente belas, elas eram belíssimas. Você tá entendendo? E aí a Eris pegou essa maçã de ouro e escreveu na maçã bem assim: para a mais bela. Entende? E aí ela pegou essa maçã e jogou no meio das três lá, né? E aí elas pegaram a maçã, né, escrita para a mais bela. E aí, mano, quem é a mais bela? Entendeu? Então, tipo assim, desde a antiguidade, os objetos mágicos, eles estavam ali, né? Sempre estiveram ali. Nem sempre foram feitiços. Esses lances de feitiços e essas coisas é recente, é de agora, é de um tempo mais novo, é de um tempo mais moderno, ok? Mas a gente também vai voltar a falar disso mais na frente. Então vamos lá. Também naquele clássico A Branca de Neve, e não era só isso. As histórias falam sobre amuletos mágicos, anéis, rocas de fiar, facas, varinhas e uma infinidade de coisas que atualmente nós ignoramos. Como essas coisas eram feitas? O que dava poder a elas? Então é sobre isso que nós vamos conversar nessa live.
E daí o foco da minha live, ao final, vai ser falar sobre feitiços de amor, entendeu? Eu abri uma caixinha de perguntas e eu vou fazer a leitura dessa caixinha de perguntas, só de algumas perguntas, que é para dar tempo da galera agrupar, tá bom? Para dar tempo das pessoas irem chegando. Então vamos fazer assim, ó. Quem for chegando, vai dando um likezinho, vai clicando aí no likezinho, pra me ver, né, quem que tá aí assistindo a live, tá bom? Só um instante. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei a minha caixinha de perguntas. Aqui. Me fizeram duas perguntas muito interessantes mesmo. E eu quero ler essas duas perguntas. A primeira pergunta que me foi feita foi sobre se no Voodoo existe amarração de amor, né? E aí, gente, esse lance de amarração de amor é uma coisa assim tão delicada que eu vou fazer um episódio só pra gente falar sobre amarração de amor, ok? A gente vai falar sobre amarração de amor porque eu acredito que pilharam tanto esse assunto, meteram tanta pilha nesse assunto, e quando a gente destrincha esse assunto, a gente percebe que essas pessoas, elas estão tão erradas, né? Tão erradas, é uma vibe tão pesada que acaba desfazendo um pouco o que realmente é o feitiço. Vocês estão entendendo? E a segunda pergunta que me fizeram foi o seguinte: Kefron, você faz feitiços de amor pra você? Né? Tipo assim, eu tô apaixonado por alguém, eu vou lá e faço um feitiço de amor pra pessoa. A resposta é não, eu não faço feitiços de amor pras pessoas, né? Assim, tipo assim, ó, se eu tô apaixonado por alguém, cara, eu fico apaixonado pela pessoa e, tipo, eu tento me declarar pra ela, eu tento deixar bem claro que eu tô afim dela e tal. E assim, se ela não me corresponder, ok mesmo, eu não faço feitiço de amor pra ela. Por que eu não faço feitiço de amor pras pessoas? Primeiro que eu penso o seguinte: eu, Kefron, estou numa missão, né? Eu tô numa missão e essa missão é difundir o Voodoo. Vamos pegar como se fosse isso, né? Eu tô difundindo o Voodoo. Se eu fizer um feitiço de amor pra alguém, pra uma pessoa, eu vou acabar me desviando do meu objetivo. Eu vou me desviar da minha missão. Então eu vou dar tanto foco para essa pessoa, eu vou viver o mundo dela, né? Ela vai viver em minha função, eu vou viver em função dela. E aí eu vou acabar me desviando do meu caminho e eu não quero isso. Entenderam? Então eu prefiro sofrer um pouquinho, sofrer tipo um ano, sofrendo um ano, mas manter o foco na missão. E assim, quando eu decidi fazer isso que eu faço hoje, né? Me dedicar a isso, me dedicar à vida das pessoas que pagam as minhas contas, né? Eu coloquei à frente o meu trabalho. Eu coloquei meu trabalho à frente de tudo, entendeu? Eu coloquei meu trabalho à frente dos amores. Eu coloquei meu trabalho à frente da minha família. Eu coloquei meu trabalho à frente de tudo. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso aqui que eu faço, tudo isso que eu faço, de mágica, de magia, de estudar, de ir atrás, de correr e tal, eu faço isso porque eu tenho um objetivo, né? Eu quero ser o melhor de todos. Vocês estão entendendo? É por isso que meu nome é Kefron Primeiro, entende? Porque eu quero ser o primeiro, entendeu? Eu quero honrar o nome que eu tenho, entende? Mas isso não significa que eu não sei fazer um bom feitiço de amor. Um dia, lá na frente, provavelmente, eu vou me apaixonar perdidamente por alguém e vou achar que eu fiz o suficiente, né? Eu fiz o suficiente, eu trabalhei o suficiente, eu me doei o suficiente, agora eu vou usufruir disso, né? E aí, se a pessoa não me amar o suficiente, eu vou usar os meus poderes. Entenderam? Então essa era uma das perguntas que tinham feito e eu espero ter respondido para vocês. Não faço feitiço de amor, não porque eu não saiba, porque eu sei, mas porque eu tenho uma missão a fazer e eu não quero que nada me atrapalhe, entendeu? Eu não gosto de nada que me atrapalhe. Tudo aquilo que desvia o meu foco e minha atenção,
eu meio que corto da minha vida. Vocês estão entendendo? A minha missão, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa, certo? Então, por isso, é esse o motivo. Vocês nunca vão ver eu expondo minha vida por aí, justamente por isso, porque eu tenho uma missão e eu estou desenvolvendo essa missão e eu aceitei essa missão que foi me dada e eu quero ser bem-sucedido nela ao final. Entenderam? Então tem isso. Agora a gente vai começar falando o seguinte. Antigamente, né, quando a gente volta no tempo, vamos voltar lá na época da pedra, né? Na época da pedra, os homens, eles não tinham divindades, eles não tinham deuses. Eles nem sabiam que deuses existiam. Eles não sabiam que nada existia. Eles não sabiam que a chuva era um espírito, que o trovão era um sinal de uma divindade. Não existia isso, certo? Não tinha isso. O homem, ele tinha ele... E ele olhava para a natureza e ele via a natureza, né? Ele via a natureza e ele via que a natureza fazia as coisas e tudo que a natureza fazia era perfeito, né? Então o que o homem fez, né? Ele começou a modelar. Ele olhava para a natureza, pegava o modelo e aplicava na vida dele. Eu vou dar um exemplo para ti. Sabe quando você pega um vaso de planta e coloca umas sementes dentro? O que é que você faz? Você pega um regador e molha a semente, molha a terra. Por quê? Porque o regador, ele vai fazer o papel de chuva, né? Então você vai enganar a semente. Você engana a semente dizendo que está chovendo sobre ela e aí ela vai acordar e ela vai crescer. Entendeu? Então você continua praticando a magia antiga. Essa é a magia antiga. A magia antiga é quando você olhou para a natureza e aprendeu que a natureza fazia de um jeito e aí você começa a aplicar na sua vida, né? Eu gosto muito do Hoodoo por isso, porque o Hoodoo é todo modelagem. Tudo no Hoodoo é modelagem. Por exemplo, quando nós queremos fazer um feitiço com vela, né? O que a gente faz? A gente pega, passa o óleo, que é um feitiço líquido que já foi feito e engarrafado, né? O óleo, ele é um feitiço, né? Vou mostrar aqui pra vocês. O óleo que eu já tinha mostrado antes. Esse óleo aqui, ó, óleo sorte rápida. Eu tô precisando de sorte. Eu pego um pouquinho desse óleo, passo em mim e esse óleo, ele vai me contaminar com sorte. Certo? Vocês entenderam até aqui? Então, o que acontece? Eu olho para a natureza e aprendo que tudo na natureza cresce de baixo para cima. Certo? Isso é velho já, né? Esse é um assunto batido. Então, quando eu quero vestir uma vela, quando eu quero fazer com que essa mágica cresça, quando eu quero fazer com que essa mágica apareça, suba, né? Eu vou fazer como a natureza faz. As plantas, elas crescem de baixo para cima, né? As árvores crescem de baixo para cima. Nós construímos casas de baixo para cima. Então eu sei que o movimento da prosperidade, né, da positividade, das coisas boas, né, é de baixo para cima. Quando o sol nasce e esquenta a terra, ele nasce de baixo para cima. Entenderam? Então eu aprendi no Hoodoo isso, que a modelagem, ela é excessivamente muito importante. E aí quando a gente volta no tempo novamente, a gente percebe que o homem do campo, o homem da natureza, lá na natureza, né, que não tinha deuses, que não tinha espíritos, que não tinham nada, ele observava que os animais do campo dele não estavam sendo férteis, não sentiam atrações uns pelos outros. Então, esses homens, o que eles faziam? Eles copulavam com os seus próprios animais. Isso mesmo, gente, isso que vocês entenderam. Ele copulava com o animal, que era para incitar ele a ter, né, desejo. Você tá entendendo? Olha como que era a mente dos caras naquela época. Quando uma pessoa queria fazer chover, ela pegava um copo de água, molhava as mãos e jogava água, né, em todas as direções, que era para enganar a chuva, que era para enganar o tempo. Ela estava tentando enganar o tempo, dizendo o seguinte: está chovendo aqui, entende? E aí, com isso, ela atraía a chuva, ela capturava a chuva,
sabe? Todas essas coisas aconteciam naturalmente. As pessoas não chamavam isso de mágica, de magia. Elas simplesmente faziam aquilo que a natureza fazia. Quando elas precisavam de grandes tempestades, né? Grandes tempestades, elas pegavam alguma coisa que fazia um barulho parecido com um trovão e modelavam esse barulho, e aí para a natureza entender que a tempestade estava chegando. Então a tempestade acontecia, né? Os marinheiros, para você ter ideia, eles, em épocas de vendaval, eles iam lá, pegavam uma corda e atavam um nó, prendendo o vento naquele nó, entendeu? E aí esse nó, ele continha o vento. Quando ele precisava de vento, ele desatava o nó, sabe? Então essa era a mágica de antigamente. Só que aí, por alguma coisa que eu não sei explicar para você, o homem acabou perdendo essa habilidade de olhar para a natureza e modelar a natureza. E aí ele passou a acreditar que o vento, a chuva, os trovões, os raios, as brigas, as guerras, o frio e todas essas outras coisas eram coisa de espíritos, né? Eram coisas de espíritos, tinham a ver com seres que não podiam ser tocados ou alcançados, mas que estavam lá. Esses espíritos e esses seres estavam lá. Só que o homem, ele é muito inteligente, né? O que ele começou a fazer? Ele pensou assim, cara, se eu fizer uma oferta pro vento, ele provavelmente vai me ajudar, né? Então, quando acontece uma queimada, logo em seguida vem a chuva, né? Então, se eu queimar um pouco de planta, de um mato, né, e fazer fumaça, provavelmente vai chover. Então, ele fazia pequenas oferendas para o vento. E aos poucos, ele ia perdendo a capacidade de acreditar que ele era capaz de fazer a mágica acontecer. E aí ele começou a colocar esse poder que ele tinha nos seres ao redor, né? E aí começaram a nascer os deuses, né? Os deuses do vento, os deuses do trovão, os deuses do rio, os deuses... Vocês estão entendendo? E é em todas as culturas elas têm essa mesma nuance, né? O homem, ele é tão inteligente, que o que ele fez? Ele percebeu que ele poderia utilizar esse conhecimento antigo, né? Esse conhecimento antigo de modelar o que a natureza fazia e enganar o espírito, né? Ele não estava satisfeito em apenas fazer oferendas, ele queria enganar os espíritos. Da mesma forma que a gente engana a semente aguando a terra quando a semente está lá, né? Porque a gente engana a planta, né? Porque não está chovendo, mas a gente está molhando. E aí a planta nasce. É mágica, né? Você fez acontecer, entendeu? Porque o certo seria o quê? Você plantou a semente, se você deixou lá, não aguou, ela vai morrer, ela vai ficar lá, né? Mas se você agoa, ela cresce. Por quê? Porque você tem esse poder. Você tem o poder de pegar a água e enganar a semente dizendo que é uma chuva. Entendeu? Agora tu pega esse pensamento, coloca ele dentro da tua cabeça e tipo assim, ó, pensa comigo. Se você for uma pessoa criativa o suficiente, né? Se você for uma pessoa criativa o suficiente, você consegue fazer qualquer coisa. Ok? Então vamos continuar. Conforme foi passando o tempo, os homens passaram a acreditar que determinadas coisas, né? Determinados itens, determinadas coisas podiam favorecê-lo, né? E aí quando nascem os deuses em forma de gente. Aqui que nascem as incorporações, quer ver, ó? O homem, ele precisava caçar, né? Ele precisava caçar. Só que para ele caçar, ele tinha que se disfarçar de animal para atrair o espírito daqueles animais, sabe? E aí ele pegava, vestia uma roupa, uma pele de um animal, né? De um bando, de um determinado bando, ele vestia a pele e andava entre aqueles animais. E os animais não suspeitavam, tá? Os animais não suspeitavam. Aquele homem,
ele não era mais um homem. Ele era tipo ele era o próprio espírito. Você tá entendendo? Ele era o próprio espírito que andava entre os animais. E aí ele escolhia qual animal seria abatido, né? Só que não era uma coisa assim, tipo, tão animalesca. Eles ainda tinham aquele lance de falar: cara, eu matei você porque eu precisava me alimentar. E eu sou muito grato pela tua carne. Muito obrigado mesmo. Que a sua alma não se enfureça comigo, e eu agradeço por tudo. E era por isso que as pessoas agradeciam por todos os alimentos. Até hoje é por isso que nós agradecemos aos alimentos, porque nós comemos elas, né, finalizando os seus ciclos de vida, e nós desejamos que elas não se irritem conosco. Nós desejamos que esses espíritos, eles não se irritem conosco. Então é por isso que nós agradecemos. E daí esse homem que se camuflava de animal, que se vestia de animal, ele acabou sendo visto como uma espécie de sacerdote, porque ele conseguia andar entre os animais. Ele já não era mais um homem, ele era uma divindade. E foi assim que nasceu o deus de chifres, né, das bruxas europeias. Você tá entendendo? E é assim também que existe os deuses de muitas culturas espalhadas pelo mundo. Quando o homem se disfarçava daquele animal para atrair o espírito. Quando o homem também da antiguidade queria fazer chover, ele modelava a natureza fazendo uma dança para agradar o espírito da chuva, né? Quando o homem queria fazer uma lavoura crescer, ele ofertava leite, queijo e outras coisas para aquela terra, né? Ele cavava um buraquinho, ia lá e enterrava algumas coisas, sabe? Para fazer com que aquilo alimentasse a terra, e ele pedia: ó, eu te alimentei, agora é a sua vez de me alimentar. Entenderam? É sempre uma coisa de modelagem. Sempre o poder sempre estava na mão do homem. Entenderam? Até a gente entregar totalmente esse poder aos deuses, né? E daí, cara, tem uma coisa que eu tô esquecendo de falar, que agora eu não sei. Eu devia ter anotado tudo isso e eu não anotei. E aí o que é que acontece? Ele fazia essas ofertas e recebia algo em troca. Fazia essas ofertas e recebia algo em troca. E sempre que acontecia algo ruim com ele, ou com a família dele, ou quando aparecia uma peste, uma praga que dizimava os campos, ou uma guerra, as pessoas acreditavam que os espíritos, eles estavam chateados, né? Eles não estavam felizes, nem satisfeitos, nem nada do tipo. E isso... E aí como é que tu vai fazer uma oferenda se tu não tem nem pra tu comer? Aí todo mundo sofre, né? Tu sofre, os espíritos sofrem, todos sofrem, correto? E era assim que aconteciam as coisas, as grandes perdas, e também era assim que as pessoas se afastavam das coisas. Mas aí o homem, em determinado momento, ele pegou, parou e falou bem assim: cara, mas na época que eu era próspero, né, eu tinha um botão de ouro, entendeu? Eu tinha um botão de ouro, e aquele botão de ouro, ele pertenceu ao meu avô. E o meu avô, ele era um homem muito próspero, muito, muito próspero. Ele era um homem que tinha grandes riquezas, né? E aí, tu sabe o que ele fez? Ele pegou aquele botãozinho de ouro, colocou dentro de um saquinho e começou a carregar aquilo como se fosse um amuleto. Um amuleto que atraía sorte. O ouro atraía sorte. Com o passar do tempo, as coisas iam melhorando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E ele, cara, velho, era o botão de ouro. É o botão de ouro que está fazendo a gente prosperar, sabe? Um exemplo de um outro artefato, gente, muito importante, é aquele diamante Hope. Não sei se você já ouviu falar do diamante Hope. O diamante Hope, ele é um diamante amaldiçoado. Ele é amaldiçoado porque ele é um diamante que ele sente saudade do seu dono, né? E aí ele foi roubado há muito tempo atrás, ele foi roubado. E aí ele nunca conseguiu voltar para as mãos do seu dono. Todas as pessoas que compraram o diamante ou roubaram o diamante Hope acabaram tendo fins muito trágicos. E Hope significa esperança, né, em inglês. E aí a gente começa a pensar, cara, as coisas de fato conseguem segurar
a energia, né? Isso faz a gente pensar que sim, que a resposta é sim, que essas coisas, elas de fato conseguem segurar a energia, né? E agora eu vou entrar num assunto que é mais polêmico. Eu falei que a live ia ser bem rapidinha, né? Que era pra vocês ter só um feeling do negócio. E aí, nas tribos, né? Nas tribos africanas, nas tribos antigas, nas tribos da antiguidade, eles acreditavam o seguinte, que se você ingerisse determinadas partes de animais ou partes dos seus inimigos, vamos supor, você ia para uma guerra, para uma batalha, para uma guerra, lá uma guerra, né? E aí tinha aquele guerreiro que era o guerreiro mais forte de todos, o guerreiro mais guerreiro de todos. E aí ele caiu em batalha, ele morreu, né? E aí eles iam lá, tiravam um pedacinho da carne daquele guerreiro e consumia a carne dele. Não consumia o guerreiro todo, consumia um pedacinho da carne. Porque eles acreditavam que a força, a coragem, a proteção e aquela brutalidade que aquele guerreiro tinha iria residir dentro deles. A alma dele ia ser absorvido pela pessoa. Entenderam? Olha só, isso daqui é muito importante. Conforme o tempo foi passando e foi chegando à Idade Média, né? As bruxas da Idade Média, elas começaram a entender que modelar a natureza era importante e que também consumir determinadas coisas era também importante porque você modelava aquilo, né? E aí a gente chega aqui e aí a gente observa aqueles grimórios medievais. Quem já viu grimórios medievais? Por exemplo, como é que é o nome daquele grimório? A Franga Preta, né? A Franga Preta, ele é um grimório muito, muito interessante. Os livros, todos os grimórios são interessantes se você souber ler, ok? Claro, tem coisas assim que são bem repugnantes mesmo, e são justamente repugnantes que é para as pessoas não fazerem, entendeu? Mas aí ele fala o seguinte, aqueles livros antigos, aqueles grimórios antigos, eles falam o seguinte: pegue determinado animal e reduza ele a pó. Ou seja, você vai pegar o animal e vai queimar ele até ele virar uma poeira, né? Até virar um pozinho. Quando ele virar um pozinho, você vai pegar esse pó, vai consumir ou vai dar esse pó para alguém consumir. Por quê? Porque aí a pessoa que vai consumir, ela vai adquirir também as habilidades daquele determinado animal. Tem um animal que é muito, muito, muito interessante e que eu fiz um estudo muito longo e profundo sobre esse animal. Para quem sabe inglês, é só procurar. Como é que é o nome dele? É Turtle Dove. Turtle Dove. Que no Brasil a gente chama de rolinha. Você já viu uma rolinha? Sabe uma rolinha? A rolinha, ela é um animal consagrado a Vênus, né? As pombas são consagradas a Vênus. As bruxas da antiguidade, elas acreditavam o seguinte, que se uma pessoa não é capaz de amar, você tem que pegar o coração da rolinha e dar para a pessoa consumir, para que ela, né, adquira a capacidade de amar. Entendeu? Se você pega uma planta, e a gente continua fazendo isso até hoje, só que a gente faz de formas diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós estamos doentes, a gente usa a fitoterapia, né? A gente faz um chazinho e toma o chazinho porque a gente acredita que aquela planta ela vai nos dar as propriedades mágicas dela e também vai nos curar, certo? Isso não é real isso? Isso é real, gente. Só que aí, na antiguidade, eles acreditavam que determinados animais, tipo o coelho, se você reduzisse o coelho a pó e desse um pouquinho do pó do coelho para um homem bebê, ele iria voltar a ser um homem ativo sexualmente. Ele ia sentir vontade de transar, Você tá entendendo? E daí, se você pega lá os feitiços da antiguidade, eles são muito precisos no que eles falam, né? Eles falam o seguinte: pegue o coração, né? E espete alfinetes nesse coração e diga palavras de ordem, né? Tipo,
esse alfinete o coração do meu amante irá sentir. Você tá entendendo? Então, você deveria encantar todas as coisas que você fazia. E aí, aqui, nesse exato momento que nós estamos, vamos fazer uma pausa. Eu quero te fazer uma pergunta. Aonde estão os deuses nisso? Entenderam? Os deuses, eles não estão. Por quê? Porque a gente ainda tem esse poder. A gente ainda tem essa habilidade. Eu gosto do Rudo justamente por isso, porque o Rudo, ele fala assim, ó, tu é responsável pelo teu próprio destino, né? Tu é responsável pelas coisas que você faz. Se você quer, pegue, né? Se você quer, pegue. Se você quer uma pessoa, pegue um coração e faça um feitiço de amor. Você tá entendendo? Mas aí a gente acabou perdendo essa habilidade de conduzir o nosso próprio destino e colocou o nosso destino na mão de terceiros, na mão de outros, né? A gente faz oferendas e pede, ó, eu tô te oferecendo isso daqui e eu quero que você me dê fulano. Aí eu vou te falar o seguinte, esse é um dos feitiços de amor mais engraçados que existe, que é mais ou menos assim, ó. Quando você quer o coração de uma pessoa, você quer que ela se apaixone por você, você pega o coração de uma rolinha. Aí, mano, é aquele negócio. Eu tô te falando de um feitiço antigo, tá? Eu não tô fazendo apologia à matança de animal. Não é isso. E assim, eu não quero que você pense que eu vim aqui pra te ensinar a fazer coisa que você não faz, mas você acha que essa é a única opção. Não, não é isso. Eu tô aqui tendo uma conversa com você porque eu acredito que nós somos amigos e eu iria conversar com você sobre isso em qualquer momento. Entendeu? Mas na antiguidade, as bruxas pegavam uma rolinha viva, né? E enquanto ela ainda estava viva, eles abriam a bichinha, tiravam o coração dela enquanto ela estava viva. Você tá entendendo? E aí, para fazer o feitiço de amor, eles usavam o coração de uma rolinha tirada enquanto ela estava viva. Vocês entenderam? E aí, nesse coração, eles enfiavam os alfinetes e o coração, ele era a representação do coração da pessoa de quem eles queriam. Entenderam? Um outro feitiço de amor, que é muito interessante mesmo, já da classe das poções, porque ninguém mais faz poção, né? As pessoas só sabem fazer feitiços com velas. Mas essas poções, elas são um tipo de conjura de água, né? São conjurações de água. Você pega o coração de uma rolinha, ou melhor, você pega uma rolinha todinha, coloca dentro de uma latinha. Aí, se você vai colocar a rolinha viva, morta, mano, aí já é por tua conta, entendeu? Eu também não vou falar, né? Mas eles faziam assim, ó. Eu vou falar como eles faziam, certo? Eu não tô querendo dizer que você deve fazer. Eu também não sou imetro da magia pra falar pra você que você não deve fazer, tá? Mas na antiguidade, eles pegavam uma rolinha viva, colocavam dentro de uma latinha de ferro, colocavam no chão e acendiam uma fogueira em cima da latinha, entendeu? Quando a fogueira se apagava, eles abriam a latinha e a rolinha tinha se tornado um pó, entendeu? Ela se tornava um pó de rolinha. Era assim que era feito o pó de rolinha, gente. Pra quem não sabe, era assim que era feito o pó de rolinha. E aí, eles pegavam esse pó e colocavam dentro de uma garrafa de vinho. Entenderam? Porque se a pessoa ela não tem a capacidade de amar, então você vai colocar dentro dela algo que seja a representação do amor. Entenderam? Da mesma forma que as tribos faziam antigamente, quando elas consumiam a carne daquele inimigo poderosão lá que eles com muita luta conseguiram derrubar. Entendeu? Então era mais ou menos assim que eram feitas as coisas. E tudo é simbolismo, certo? Tudo é simbolismo. Vamos supor, para a pessoa voltar a ser fértil, ela sente que o libido dela tá lá na lama, né? O libido da pessoa tá lá na lama, tá lá embaixo. Ela não tem mais aquele libido que ela tinha antigamente. Então ela vai pegar os órgãos sexuais de um coelho, né?
De preferência, remover os órgãos sexuais do coelho ainda vivo. Eu sei que você provavelmente não vai fazer essas coisas, eu acho. Eu sei que tem muita gente que é capaz de fazer essas coisas. E assim, nós não somos responsáveis pelo que as pessoas fazem, né? Nós não somos responsáveis pelo que as pessoas fazem. Eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem. E daí elas pegavam esses órgãos sexuais do coelho e da coelha, colocavam na latinha, transformavam em pó da forma que vocês já sabem e colocava dentro do vinho e oferecia esse vinho para a pessoa amada. Entendeu? Para a pessoa amada se sentir atraída por ela, né? Hoje em dia já não se fazem mais essas coisas, certo? Não se faz mais essas coisas. Por que que não se faz mais essas coisas? Porque o homem, ele acabou perdendo a habilidade de acreditar em si mesmo. Ele não acredita mais em si mesmo. E essas coisas são brutais demais. Nós estamos saindo de uma época em que as coisas... Nós estamos numa época que tudo é muito... Não pode mais essas coisas. É isso, nós estamos na época que não pode mais, né? É crueldade, tudo é crueldade, tudo mas as pessoas continuam comendo carne. As pessoas continuam derrubando árvore, as pessoas continuam fazendo coisas horríveis, né? Mas essas coisas não podem. E aí, tipo, quando você quiser o coração de alguém... Aliás, eu vou falar diferente. Antigamente, quando as pessoas queriam o coração de alguém, elas faziam desse jeito, né? Elas faziam dessa forma. Na região amazônica, eu fiz um trabalho muito interessante de pesquisa na região amazônica. E aí eu descobri uma história muito interessante de um tipo de lagarto que ele é muito manso, muito excessivamente muito manso, muito. E aí esse lagarto, ele é besta, né? Ele é um lagarto assim muito besta, que as pessoas pegam ele. E aí as pessoas pegam esse lagarto e transformam esse lagarto em um atrativo, entendeu? E aí ele pega esse atrativo e dá pro cara tomar, dá pra mulher tomar o atrativo, pra fazer a pessoa ficar dócil, pra fazer a pessoa ficar mansa, sabe? Ainda hoje na região amazônica, as pessoas pegam a jiboia branca, né? Tiram, né? Pegam a jiboia branca, transformam a jiboia branca em um atrativo e acreditam que usando esse atrativo nas mãos, nas pernas, nos locais de trabalho, esse atrativo ele vai atrair dinheiro, né? Porque a jiboia ela tem uma capacidade de paralisar tudo aquilo pro que ela olha, entendeu? A jiboia ela olha e tudo aquilo paralisa. Ela tem o poder de pegar. É que nem quando a jiboia olha para um pássaro. O pássaro ele sabe voar. A cobra não. Mas quando a cobra olha para o passarinho, ele sente tanto medo, que ele não voa. Ele fica simplesmente esperando que ela coma ele. Vocês entenderam? E é justamente isso. O atrativo da jiboia branca é para isso. Para quando o cliente chegar perto, você falar para ele compre e ele compra. Entenderam? E existem muitos outros mesmo. Muitos outros tipos de atrativo. E todos esses atrativos são chamados de poções. A gente chama de atrativo porque é um nome novo, mas é uma poção, é um tipo de poção. Vocês estão entendendo? Todas essas coisas continuam sendo feitas, mas de uma forma muito menos... como é que diz? Bárbara, né? Porque eles se chamavam de bárbara, né? São coisas bárbaras. E ainda hoje existem banhos mágicos e espirituais que nele vai partes de animais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um banho chamado Blockbuster. O banho Blockbuster é preciso... Eu vou contar um grande segredo do Voodoo para vocês. O banho Blockbuster, ele é preciso que na composição dele tenha pó dos pés de galinha, né? Um dos itens do
do banho Blockbuster é pó dos pés da galinha. Por quê? Porque a galinha ela tem a capacidade de ciscar. Ela cisca. E quando ela cisca, ela acha o que ela quer. Se você acha que você está amaldiçoado, se você acha que você está sofrendo algum tipo de coisa de cunho negativo, você toma esse banho e ela cisca, ela abre. Todas as pessoas que já tomaram um banho Blockbuster sabem que o banho Blockbuster derruba a gente, né? Ele é um banho assim que tipo, cara, você toma esse banho e vai deitar porque ele te deixa moída, ele te deixa acabada, né? Eu tô falando isso porque eu já tomei esse banho e eu sei que ele funciona desse jeito e várias pessoas já me contaram que funciona desse jeito também. Por que que ele faz isso? Porque é uma energia que vai procurar no nosso corpo a energia que tá nos fazendo mal. Então ela vai vasculhar o corpo todo até ela achar isso em nós. E aí quando ela achar isso em nós, ela vai repelir, né? E assim, depois que ela tira essa energia de dentro de nós, a nossa vida começa a andar, começa a crescer. E aí o que que a gente faz? A gente procura meios, métodos e formas para capturar de novo a prosperidade, para capturar de novo a sorte. O que que o pé de coelho faz? O pé de coelho atrai a sorte, né? O pé de coelho ele só não atrai a sorte pro coelho, né, real? Mas o pé de coelho atrai a sorte. E assim, isso do pé de coelho é mais antigo do que eu, é mais antigo do que você, é mais antigo do que qualquer um de nós. E aí você para pra analisar. A pessoa, ela não tem sorte na vida de jeito nenhum. É um exemplo. Gente, eu tô dando exemplos pra vocês, tá? Por favor, não confundam as coisas. Eu não tô falando pra vocês, matem os animais. Não tô falando isso, não é disso a minha fala. Mas se você pega um pé de um coelho e transforma ele em pó e coloca dentro do vinho e dá esse vinho para uma pessoa que é azarada, o que que vai acontecer com a pessoa? Ela vai começar a ter sorte. Por quê? Porque você serviu a ela uma porção de sorte. Entende? Então é muita lógica. Aí eu vou te perguntar de novo, aonde estão os deuses nisso? Não tem. Entendeu? A gente deu o poder que nós tínhamos para outros seres, para eles guiarem, para, né, tal, as nossas vidas. Nós pegamos o nosso destino e colocamos na mão de outras pessoas, na mão de outras. Eu não tô falando para você, pare de adorar os teus deuses, porque eles são bons, bonitos e tal, e são legais, né? Eu não tô falando isso, não é sobre isso. Continue adorando os seus deuses, são os seus deuses, né? Você sabe por que você gosta deles, né? Você sabe por que você escolheu eles, certo? Você sabe. E daí, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu sou bruxo de nascença, né? Eu nasci isso, eu pratico isso. Quando eu faço Voodoo, né? Quando eu faço Voodoo, eu acho, dificilmente um cliente meu reclama que não funcionou. Vocês estão entendendo? As únicas reclamações que eu tenho, né, de cliente é que eu demoro para responder. Quem assistiu aqui o episódio número 4? Se você não assistiu o episódio número 4, assista o episódio número 4, tá bom? Então, o meu único problema com o cliente é esse. É a minha demora para responder, mas é porque eu tenho muita gente falando comigo, às vezes o tempo todo, entendeu? Mas eu não tenho reclamação de cliente com relação a óleos do Voodoo. Eu não tenho reclamações de clientes com relação a banhos, as coisas. Por quê? Porque eu faço do método certo, eu faço do modo correto, entenderam? Eu faço da forma certa. Quem já utilizou a essência número 5? Quem já utilizou a essência número... Gente, então assim, eu sempre digo, nós estamos aqui, cara, é os últimos suspiros da magia, é os últimos suspiros da mágica. Eu vou escrever um livrozinho novo, eu tô aqui pensando nisso agora, que eu vou escrever um livrozinho novo, e nesse livrozinho eu vou chamar ele de O Livro de Feitiços de Kefron I. Eu vou colocar um monte dessas coisas de antigamente, entenderam? Eu vou colocar um monte dessas coisas de antigamente, sabe? E eu não vou colocar pra que seja
algo bizarro a ser feito. Eu vou colocar justamente para que a gente não perca esse registro histórico, né? Porque é um registro histórico, mas as pessoas, elas estão tornando tudo isso elas estão pegando a mágica e transformando numa coisa que não é, entende? É uma adoração a deuses que, tipo, parece que não se importa, né? Parece que são deuses que não se importam de fato com a gente, que não se importam de fato com a criação deles. E daí, tipo, é mais ou menos isso, gente. Eu vou ler aqui os comentários de vocês e vou finalizar a live, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live e espero que vocês tenham achado essa live produtiva, certo? A próxima live que eu vou fazer é sobre amarração de amor, ok? Gente, é muito importante que vocês assistam essa live sobre amarração de amor, porque eu vou falar algumas coisas que vocês vão ficar assim, tipo, de boca aberta. Vocês vão falar assim, cara, é real isso que tu tá falando, entende? E tipo assim, sempre vamos manter aqui, ó, sempre com os pezinhos no chão, sem ser esotérico. Não vamos ser pessoas esotéricas na vida, tá bom? Sem ser good vibe demais, sem ser tóxico, sem ser, sabe? Vamos conversar de uma forma adulta, madura. Você tá entendendo? Vamos conversar. Eu adoro ter conversas maduras e adultas com as pessoas. Não sejamos pessoas esotéricas, bitoladas. Ai, que meu guia me falou. Ai, gente, pelo amor de Deus, certo? Vamos ser responsáveis nós mesmos pelas coisas que nós falamos e pelas coisas que nós fazemos. Ok, vou ler aqui os comentários e vou finalizar depois, tá bom? Hoje eu fui treinar e aí quando eu tava treinando, gente, um rapaz passou e tocou no meu ombro. Ele me cumprimentou e tocou no meu ombro. Ai, aquele homem, ele tava com o peso do mundo todo em cima dele, porque, nossa, eu me senti descarregado na hora. Então vamos ver aqui. Eu acho que não tem mais nada aqui pra cima, então eu vou começar aqui. Espero que vocês tenham de fato gostado das lives. Eu já vi alguns grimórios. Sim, os grimórios, eles são muito importantes, ainda mais para você aprender sobre a história das coisas. Tem gente que me fala bem assim, Kefron, aonde você aprendeu todas as coisas que você sabe? Gente, livro antigo. Schopenhauer, ele falou uma coisa que era muito importante. Ele disse bem assim, ó, que a cada 30 anos surge uma geração nova, né? E a geração nova, ela só consome aquilo que a geração anterior fez, entendeu? E o que nós fazemos sempre? A gente sempre reescreve as coisas do nosso modo, do nosso jeito. A gente sempre escreve as coisas excluindo outras coisas. Então, o conhecimento bom mesmo não é o da atualidade. Os livros da atualidade, eles são cópias e colas de livros de outras pessoas que já tinham um entendimento errado sobre as coisas, entendeu? Livros que são cópias e colas de livros de uma década atrás não é um livro bom. Vocês têm que pegar livros de 100 anos atrás. Esses conhecimentos que eu tô falando pra vocês, né, é coisa de Alberto Magnus, é coisa de Paracelso, entenderam? É de pessoas que são de lá de longe. Vocês estão entendendo? É coisa de lá de longe. Vocês têm que aprender a ler textos antigos, né? Tem que aprender a gostar de coisa antiga. Tem que aprender a ir atrás. Tem que aprender a se virar. Preciso de um coelho, só que não, porque não tenho coragem. Cara, é aquele negócio. Se você for fazer isso, você tem que ter coragem de fazer isso. Se você não tem coragem de fazer isso, não vá, né? Uso a essência número 5. A essência número 5 é uma essência maravilhosa, gente, que eu mesmo preparo. Eu quando estava no candomblé, não tinha coragem nem para matar a galinha, imagina a rolinha e o coelho. Vou apelar para os olhos Cleomar e Jezebel. Cara, eu penso assim, ó. E isso é muito fato mesmo. Tipo, se tem um óleo ali disponível para você que custa uma certa quantia e você tem condição de comprar, compra, né? Compra, tá lá, cara, compra.
sabe? As pessoas, elas querem fazer as coisas, mas primeiro, elas não sabem fazer as coisas. Segundo, elas não têm elas são preguiçosas, elas não gostam de ir atrás, elas não gostam de estudar, elas querem pronto, né? Eu quero uma fórmula pra mim fazer e tal. E aí faz mal feito. E aí não dá nada. E aí ela só gastou o dinheiro dela quando ela podia comprar um frasco de óleo que funcionava, né? Ela não fez. As pessoas, elas complicam demais as coisas. Então eu entendo você. Quando você fala que não vai fazer nada, mas vai comprar, né, um óleo. Compreendo você. Eu, no seu lugar, eu faria isso. Eu compraria um óleo. Exato. Eu não acho nem um pouco problemático sacrificar animal. Mas se sacrificar nas fábricas sem intenção nenhuma, além de alimentar as massas e destruir a terra. Cara, esse lance de sacrificar animal, né? Eu penso que vida é vida, entendeu? Vida é vida. Não importa se é um boi para alimentar ou um gato para criar. Vida é vida. É sagrado do mesmo jeito. O boi, ele é sagrado da mesma forma que a barata. Você tá entendendo? Só que nós escolhemos o que nós vamos amar e o que nós vamos odiar. Nós escolhemos, né? É um pouco de hipocrisia na realidade, né? As pessoas, elas são hipócritas, né? Eu sinto uma conexão muito forte com a jiboia, mais que qualquer outra cobra. A jiboia é um animal muito poderoso mesmo. Tanto é que ela não envenena, né? A morte que ela dá, quando ela dá a morte, é pelo esmagamento, né? Para ela mostrar que ela tem força, ela tem poder. Você tá entendendo? Eu gosto da jiboia por isso, que ela não mata na traiçoeiragem. Tipo assim, ela não envenena a vítima. Ela vai lá e ela mostra que ela é mais forte do que a vítima e ela vence a vítima. Você tá entendendo? E é por isso que eu gosto também do atrativo da jiboia branca, porque quando você usa o atrativo da jiboia branca, todos ao teu redor entendem que você é o mais forte, que você é o mais poderoso, que você tu tá entendendo? É por essas coisas. Eu tenho óleo Cleomar e Jezebel. Qual é o óleo 5? Não é óleo 5, é essência número 5. Tem no site? Não. A essência número 5, ela não tem no site. Eu só vendo ela por encomenda. Só quando as pessoas encomendam que eu vendo. Por que tu faz isso, né? Por que eu faço isso? Porque eu sou assim, gente. Eu só vendo pra quem eu quero. eu só atendo quem eu quero. Tomei, gente. É maravilhoso. Tu gostou? É do Kefron. Não sei onde tem. Não tem no site não, gente. Só eu que vendo. Eu acho que no Brasil só eu que vendo. Tem muita coisa no Brasil que só eu vendo, gente. Essa galera que vende óleo, que vende essas paradas aí, que fala que é Rudu, gente. Ó. Se a pessoa não aprendeu comigo, se ela não estudou comigo, se ela não tem contato comigo, cara, esquece. E olha que eu tô sendo modesto, Aprende comigo, que comigo tu vai aprender de verdade. Vai aprender de verdade mesmo. Tem gente que fala bem assim, Kefron, você recomenda alguém e tal? Não, eu recomendo o meu trabalho, eu não recomendo o trabalho de ninguém. A não ser que a pessoa tenha aprendido comigo, entendeu? A não ser que a pessoa tenha ido para um workshop, tenha aprendido comigo, faça parte do meu grupo de pessoas, entendeu? O Rudu, ele pertence a mim, gente. O Rudu no Brasil pertence a mim. Esse é meu mundo. Essas outras pessoas que ficam aí parasitando, é só isso mesmo, é só parasitando, entendeu? Elas estão só, né, parasitando no meu mundo, você tá entendendo? Esse mundo aqui de Rudu pertence a mim e a minha família, né? E a minha família, no caso, é vocês. Comprei o Blockbuster do Kefron, me fez muito bem, desde que tomei. Tomei apenas um banho. Ele é um banho muito forte, muito forte mesmo. Esse banho é muito forte e eficaz. Blockbuster, vou adquirir, preciso demais. Eu tenho pé de coelho no meu chaveiro. Cara, eu também tenho pé de coelho. Eu gosto do pé de coelho. Mas eu vou fazer uma poção de sorte. E a poção de sorte, ela vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou reduzir o pó. Vou reduzir o pé do coelho ao pó, né? E vou misturar com algumas ervas de sorte, tipo tomilho. O tomilho, ele é muito bom porque ele é uma erva do rei. O nome do tomilho, né? É erva do rei, né? Era uma erva que era dada aos reis antigamente. Então eu vou misturar esse pó do pé de coelho com o tomilho. Vou deixar secar bem, né?
E vou misturar com alguns outros pós que servem para prosperidade e consumo de ervas, tá, gente? Estou falando de ervas. E provavelmente vou enterrar ele perto de um banco, entendeu? Dentro do vinho, né? Vou colocar tudo dentro do vinho e vou enterrar perto de um banco. Vou colocar ele dentro de um saco cheio de terra de um banco e vou deixar ali por 1 ano, mais ou menos. Daria uma ótima poção de sorte. É só um exemplo de como eu faria, né? Mas eu vou fazer isso. Vou fazer mesmo. Aí você toma uma tacinha no dia do seu aniversário, sabe? Só pra jubilar os seus anos de vida. Se dá uma tacinha pra alguém que você goste muito, só pra ela dar uma prosperada, né? Só pra ela ser maior do que os inimigos dela. Já estou ansiosa pelo livro. Hoje eu alimentei a minha pirita com óleo magnético. Cara, isso é ótimo. A pirita, ela traz sorte, muita prosperidade também. Eu quero usar essa essência número 5. Não sei pra que serve, mas já quero. Se for no mesmo propósito do Cleomai. Cara, a essência número 5 você não usa, você dá pra pessoa, entendeu? Você coloca uma gotinha dentro do suco dela, 2 gotinhas dentro do café dela, você tá entendendo? É só uma amostrazinha, entendeu? Ansioso por esse livro de crendices. Senhor, é foda, Dindo. Gente, mas assim, eu quero que vocês entendam que eu não tô fazendo apologia à matança de animal, à crueldade, a nada desse gênero, entendeu? Eu tô falando de assuntos da época de antigamente, que é assuntos que estão se perdendo, entenderam? Eu espero que isso fique claro, tá bom? A essência número 5 deixa o amor besta e manso. Mas faz mais lives, são incríveis, nos acrescentam muito. Cara, eu gosto muito de fazer live. Gosto muito mesmo. Essa live é maravilhosa, como todas. Opa, então eu vou fazer um estoque dessa essência número 5. Cara, um frasco de essência número 5 custa quanto? R$35? Dá pra um tempão, dá pra anos, entendeu? Seus conhecimentos são elucidativos, gosto muito. Beijos. Mana, me chama aqui depois. Estou aqui, queridinho, adoro você. Dona Anitta Louro, que saudade da senhora. A senhora sumiu tanto no Brasil. Obrigado, Kefron, por tudo sempre. Deus te abençoe. Obrigado. Que Deus abençoe você também. Gente, vocês precisam participar mais. Se interessar mais, entendeu? Kefron, você acha que se uma pessoa doar os olhos porque não gostou, tem algum problema ele usar? Será que eles perdem o poder? Não. Tipo assim, se você pega um copo de água e dá pra alguém, né? Ele deixa de ser água? Não, né? Então, tipo assim, se é teu, você dá pra quem você quiser. Entende? Se não te serve mais, você joga fora, você tá entendendo? É teu, você faz o que você quiser. Eu só não boto fé no que os outros fazem, porque eu acho que eles não sabem fazer isso, entendeu? Eu não coloco fé no que as pessoas fazem porque eu acho que elas não sabem fazer. Essa galera daí de fora, tá entendendo? Eu acho que não sabe, não tem mão, não tem terra pra fazer as coisas, entendeu? Tem toda essa parada. Gente, façam o curso do Kefron, faça mesmo. Quero fazer o curso de Rudu com você, Kefron. Começa fazendo o curso de Rudu do Hotmart. Tem um curso no Hotmart, né? Curso especial de Rudu do Hotmart. Depois fala comigo que eu te passo o link. Aliás, eu vou colocar o link do curso do Hotmart aqui no final, quando eu finalizar essa live. E quem quiser fazer o curso, faz, cara. Você vai aprender tanto, entendeu? Vai aprender mesmo. Amei a poção de sorte. Faz sim, vou fazer. Boa noite. Gente, quem chegou agora, dá um likezinho. Ou quem assistiu até agora, dá um likezinho. Comenta 5, né? Comenta 5, dizendo que assistiu a live até o final, quando eu terminar. Todas as vezes que vocês vão lá, eu finalizei a live e salvei a live, vai lá, curte a live, comenta o número da live, entendeu? Isso é muito importante, salva a live, porque o Instagram tá flopando a gente, tá me flopando na realidade. E aí eu não consigo trabalhar. Adorei os olhos que eu ganhei, são seus. Adoro os olhos, os seus em específico. Os outros só acabo com... Só
só sebo com aromatizante. Os outros é só sebo com aromatizante. Cara, é porque eu faço... Tu quer saber por quê? Porque o que eu faço porque eu quero que o meu cliente nunca reclame. Tu tá entendendo? Eu faço direito porque eu quero que o cliente nunca reclame de mim. Eu quero que o cliente chegue e fale bem assim, cara, funcionou. O lance do cara funciona. Vai com o cara que o cara resolve, entendeu? Essas outras pessoas daí de fora funcionam assim, ó. Ela vendeu, pra ela tá ótimo. Se funcionar ou não, foda-se. Porque aí outra pessoa vai comprar e a única coisa que ela quer fazer é fazer o dinheiro dela. Eu não, eu quero manter minha reputação, pô. Tu tá entendendo? Eu sou leonino. Eu quero manter minha reputação de que, cara, o cara é bom. E claro, eu quero vender também, né? Mas eu quero manter minha reputação de, né? Top, o cara é top. Eu quero que as pessoas falem bem assim, o Kefron, o Kefron, oh, entendeu? No dia que alguém mexer com você, aí você fala bem assim, ó, eu aprendi com o Kefron. Aí a pessoa, poxa, não, tá certo, né? É isso daí que eu quero. Na expectativa da feira. Cara, falar em feira, a feira vai funcionar mais ou menos assim, ó. Eu vou abrir a feira, vai ser num site. Você vai escolher todos os produtos que estão lá e aí você vai mandar a lista pra mim, entendeu? Esse ano eu vou colocar algumas coisas que eu não coloquei nos anos anteriores, alguns cúrios e tal, alguns óleos, vai ser bem legalzinho. Vai ser provavelmente no final de semana, tá bom? Vai ser provavelmente nesse final de semana. Pra marcar 5 só depois que acabar. Isso, depois que acabar a live, vocês vão lá nos comentários e comenta número 5. Hoje meu pai veio pra casa depois de longa internação, graças às minhas práticas do Rudu. Sou muito grato a ti e ao Rudu. Cara, eu fico muito feliz. Muito feliz. É muito bom ter as pessoas que a gente ama e que a gente quer bem perto da gente, né? Eu tenho um amigo que ele parou de falar comigo. E que, tipo, cara, é uma das minhas... Eu me sinto a pessoa mais fracassada do mundo porque eu não consigo mais falar com ele. E assim, às vezes eu sinto vontade de fazer um feitiço. Mas aí eu falo, cara, não faz, né? Dá o tempo dele. E aí eu dou o tempo do cara. Teu lance funciona, cara. O meu lance funciona, pô, tá doido. Depois, repor os óleos que comprei na última feira, banhos, precisa de lavagem de chão. Gente, deixa eu falar um lance pra vocês. Eu vou colocar um preço bem baixo mesmo dessa vez, tá bom? Justamente por conta da demora e porque essa vai ser a primeira feira do ano, entendeu? Tipo, o meu tempo ele anda muito corrido mesmo. E eu percebi que só vai tender a piorar, entendeu? Cada vez que passa, vou ficar mais corrido ainda. Não vai melhorar, isso aqui não vai melhorar, só vai piorar, entende? E aí tem gente que fala bem assim, por que tu não contrata alguém pra trabalhar contigo, né? Porque assim, gente, eu já contratei gente pra trabalhar comigo. E foi bom, foi legal. Mas assim, as pessoas elas não fazem as coisas do jeito que eu quero. Elas não fazem as coisas do jeito que eu gosto. Eu sou muito perfeccionista. Muito perfeccionista. Um rótulo. Se o rótulo for colado mal feito, eu falo pra pessoa, tira o rótulo e cola de novo. E aí isso acaba irritando a pessoa, acaba perdendo material, acaba me irritando. Então eu gosto de eu fazer as minhas coisas e eu gosto de eu entregar uma coisa perfeita para o meu cliente. Porque vocês pagam caro. Essa é a real, vocês pagam caro pelo produto e eu quero que você receba um produto de qualidade. Eu dou valor, realmente eu dou muito valor ao teu dinheiro. Entendeu? Eu dou muito valor à tua confiança. Eu não quero que você receba uma coisa que eu não gostaria de receber. Você tá entendendo? Então é por isso. Você quer vender sempre, né? Claro. Mulher. Quem que não quer? Tu não quer vender sempre, não? Deixa eu ver aqui. E é isso que faz a diferença. Você realmente se importa em fazer funcionar. Cara, assim... tem que funcionar, entendeu? Eu penso que isso tem que funcionar. Se não funcionar, larga a mão, entendeu? Se não funciona, para com isso. Ficar perdendo tempo com o que não funciona. Agora, se funcionou, você continua. Gente, é isso daí. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Nossa próxima live vai ser sobre amarração de amor. Eu vou avisar, eu vou informar vocês sobre... o dia que eu vou fazer. Então fiquem atentos, tá? Fiquem de ouvido em pé,
porque eu vou falar muita coisa mesmo. E assim, cara, eu vou ser uma pessoa muito infame quando eu começar a falar de amarração de amor, porque eu vou falar mal de muita gente. Não falar mal diretamente de pessoas, eu vou falar mal do comportamento de algumas pessoas, porque eu acho que é muita infantilidade algumas coisas que elas fazem. E é assim, são muito incoerentes. Elas usam a incoerência como se fosse coerência. Vocês estão entendendo? E é isso daí. Quis dizer que quem vende um produto ruim vende uma vez só, entendeu? Sim. Cara, e meus clientes, ó, eu tenho um cliente aí de 10 anos, você tá entendendo? Cliente de 10 anos. Tem cliente aí que me deve dinheiro, que se eu fosse cobrar, meu, dava viagens. Você tá entendendo? E sim, é lógico, eu continuo validando o que eu tinha te falado. Eu gosto de vender. Eu gosto de dinheiro, porque é com o dinheiro que eu pago minhas contas. Mas eu não vi o que você me falou como uma ofensa, nem uma afronta, entendeu? Não foi isso, não, pelo amor de Deus. Mas eu assumo realmente que eu gosto de dinheiro, eu gosto de comer bem, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de coisa boa, eu não gosto de... Você tá entendendo? Não gosto. Ninguém gosta, né? Só que as pessoas não falam. As pessoas não falam. Elas não são sinceras o suficiente, né? Só que aquele negócio, eu gosto de oferecer coisa boa. Tipo assim, tu vai pagar caro por um óleo meu? Cara, R$37, eu vou aumentar o preço dos óleos. Então vocês têm que comprar barato agora, porque depois vai aumentar, ok? Eu cobro mal, eu cobro caro por um óleo, cobro. Mas assim, eu vou te oferecer um produto de qualidade e que tu vai usar e tu vai falar bem assim, cara, isso daqui não foi uma compra, um gasto, não foi um gasto, isso aqui foi um investimento. Você entendeu? Foi mais ou menos isso daí. Não, mas eu entendi sim o que tu falou, eu entendi, mulher. Eu não tô falando isso brigando contigo, não. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Quando eu salvar a live, vai lá e curte a live. E salva a live e comenta número 5, tá bom? Beijo no coração de vocês, foi muito bom pra mim vir aqui falar com vocês sobre isso. Eu vou fazer uma seleção de coisas para conversar com vocês e vou fazer uma live de técnicas medievais de encantamentos, alguma coisa assim, pra gente voltar a falar desse tipo de assunto, tá bom? Fechado? Então, vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Boa noite.